Eu sou mestre e bacharel em ciência da computação. Eu sou desenvolvedora mobile e engenheira de IA. Eu sou pesquisadora, participo de comunidade de tecnologia, sou voluntária. Meu Deus, eu perdi o fôlego. Eu sou mestre e bacharel em ciência da computação. Eu sou desenvolvedora mobile, sou engenheira de IA, sou pesquisadora, participo de comunidade tech e também sou voluntária. Oi, eu sou a Milena Tenório. E hoje eu vou compartilhar como eu comecei a minha vida tech. Sempre que eu pensava sobre como eu ingressei na tecnologia, eu sempre pensava sobre o meu bacharel em ciência da computação, porque afinal foi como realmente eu iniciei toda a minha trajetória nessa área. Mas esperando melhor para pensar, eu comecei a flertar com essa área muito antes do meu bacharel. E eu percebi que foram 3 principais momentos em que eu tive contato com a computação sem saber que era computação. O primeiro deles foi quando eu fiz o meu curso de informática básica. O segundo foi no meu Excel avançado. E o terceiro foi durante um curso de informática administrativa. Eu sou daquela época, e lá vai eu entregar a minha idade, que a gente fazia curso para poder aprender a mexer no computador. Literalmente, informática básica. E nesse curso eu aprendi a realmente utilizar um computador, entender para que ele servia, e a gente estudava exatamente todos aqueles ícones que tem na tela e que a gente atualmente pensa que é super trivial, mas naquela época não era não. Toda janela que a gente abre no computador geralmente tem uns risquinhos, né? E aí eu aprendi que aquilo significa minimizar, maximizar ou X de fechar. A gente aprendia sobre como usar o mouse, qual era a diferença do clique simples para o clique duplo, como digitar sem olhar para o teclado. E assim, foi uma fase de muita descoberta. Eu fiz meu curso de informática básica ali por volta dos meus 10 anos de idade. E aí, depois do curso que eu tive o meu primeiro computador. Eu sou muito fã do canal Coisa de Nerd, e quando o Leon começa a compartilhar sobre como ele teve contato com diversas tecnologias e como elas foram avançando, eu fico abismada, porque eu, por exemplo, né, um recorte social diferente do que ele viveu, só tive contato com um computador Windows 95 quando eu estava ali por 2005, 2006. Controle pro Apple II era o computador famoso da Apple na época, tá? Esse daqui, ó, esse daqui, o Apple II. Cara! O Leon tá emocionado. Nilce, você queria ter um disco rígido, Nilce? Que tal ter memória no seu computador? Porque não tinha, tá? Você colocava o disquete, ele rodava o que tava no disquete. Caramba. 31 megabytes. O engraçado dessas revistas é porque era revista de notícia, era coisa de propaganda, tipo classificados. Também ela ensinava a fazer as coisas, vinha com esquemática pra você seguir. É o avô do Arduino. Porque naquela época não tinha internet. Tinha que informação sobre coisa nova que apareceu, como você fazia, tinha que ter tutorial. Tinha que ter tudo, reportagem, tudo. Era tudo numa revista só. Aí é aquela velha história, computador grandão, branco, que tinha que colocar uma capinha, internet de escada, que se alguém ligasse a internet caía. Por toda essa fase eu passei, só que tinha gente que já tinha um contato muito mais avançado. Por exemplo, o curso de informática básica que eu fazia já era o Windows XP, mas o que eu tive acesso dentro da minha casa era o Windows 95. Então você já deve imaginar que eu vi um avanço da tecnologia muito rápido, e não só eu, né? Todos os milênios de plantão. E sim, esse foi o meu primeiro contato, e ali a gente aprendeu um pouco sobre Word, PowerPoint, como usar a internet, mas não de fato foi uma vida com programação, vamos dizer assim. Só que os meus próximos passos já foram um pouco mais diferentes. No meu segundo contato, já foi ali durante um curso de Excel avançado, porque era a ferramenta, e ainda é em muitos setores, muito utilizada no mercado de trabalho. E os meus pais sempre me incentivaram muito no estudo, e eu também sempre adorei estudar, então assim, sempre casou. Se tinha a oportunidade de investir no meu conhecimento, eles faziam, e eu aproveitava. Já deixo aqui agradecimento à minha família, que sempre me apoiou, porque eles sempre souberam da capacidade que eu tinha e ainda tenho de conquistar as coisas. E durante esse meu curso do Excel avançado, eu já estava ali no final do ensino fundamental, início do ensino médio. Eu não lembro exatamente qual foi a versão do Excel que eu fiz durante esse Excel avançado, mas eu lembro que no Informática Básica eu já tinha aprendido sobre interpretar tabela e tal, algumas fórmulas simples, mas agora no Excel avançado já tinham fórmulas um pouco mais elaboradas, tabela dinâmica, enfim, coisas muito interessantes. E lá no finalzinho do curso, a gente aprendeu a usar um negócio chamado linguagem VBA, que pra mim era simplesmente um recurso tal qual as fórmulas ali do Excel, que manipulava as células para gerar os resultados. Mas mal eu sabia que aquilo já era programação. Mas na minha cabeça, a programação era aquilo que eu via nos filmes, né? Uma tela preta cheia de letrinha colorida que uma pessoa ficava digitando para hackear o sistema do governo. E claramente o que eu fazia ali no curso não ia hackear ninguém e não tinha nenhuma tela preta com letrinhas coloridas. Então eu pensava que eu simplesmente estava aprendendo a usar Excel, mas na verdade eu já estava dando os primeiros passos na programação.
entender como manipular uma célula, como fazer um valor de uma informação se tornar outro, tudo aquilo era manipulação de dados. Mas eu soube disso muito tempo depois. Até então eu sempre pensava, eu fui para a faculdade sem saber nada de programação, mas não, esses cursinhos ajudaram bastante. E o último grande contato que eu tive foi durante um curso técnico de informática administrativa, que era voltado para a gente aprender algumas ferramentas para poder trabalhar no mercado de trabalho como melhor aprendiz. E durante esse curso, lá foi de novo as coisas ali da informática básica, aprendi bastante coisa relacionada à administração, RH, enfim, direito da criança. E também tinha as aulas de informática, que passou de novo ali pelo Word, passou de novo ali pelo Excel. E quando chegou em algo totalmente mágico para mim, chamado Windows Access, tudo mudou. Eu ainda não achava que aquilo era programação, porque não tinha uma tela preta com letrinhas coloridas. Mas, gente, eu consegui realmente fazer um sistema completo e não tinha noção. Eu lembro que uma das atividades que a gente fez durante essas aulas de informática foi um sistema de mercadinho. Então, tinha ali uns componentes visuais e era possível fazer o cadastro e venda de produtos cadastrados. E eu fiz tudo isso sem entender que eu estava programando um sistema, sem saber que eu estava ali dando os primeiros passos na área da tecnologia. Porque, novamente, não era uma tela preta com letrinhas coloridas. Mas eu achava mágico como tudo aquilo fazia sentido e o quanto eu enxergava a possibilidade de fazer realmente coisas úteis para o dia a dia com aquela ferramenta. E certamente tinham pessoas na minha sala que tinham dificuldade, que não entendiam, mas para mim tudo era maravilhoso e tudo fazia sentido. E o professor também se empolgava muito com a minha vontade de aprender e aí me ensinava algumas coisinhas um pouco mais avançadas ali durante a aula. E com certeza todo esse incentivo da minha família, dos professores, me ajudou assim na hora de decidir qual faculdade eu ia cursar ali naquele período de vestibular. Pulando um pouco a parte do vestibular, eu realmente escolhi o curso de Ciência da Computação. Se quiserem, posso trazer um vídeo sobre isso. E nesse curso, a principal matéria que realmente ensinava ali a programação pra gente era a Introdução à Computação, o famoso IC. Eu lembro muito bem que teve um professor que perguntou, quem aqui já sabe programação? E muita gente ali que já veio de curso técnico e tudo, levantou a mão muito orgulhoso, porque eles sabiam fazer aplicativo, site, enfim, um monte de coisa que eu não sabia nem pra onde ia. E eu ali na minha ignorância fiquei quieta, mas eu mal sabia que eu já tinha, sim, aprendido bastante coisa. Não bastante coisa, mas eu já tinha aprendido alguma coisa, eu já tinha feito alguma coisa. E foi muito legal entrar com essa cabeça de que eu não sabia nada, porque eu absorvia tudo dentro da sala de aula, porque pra mim tudo parecia novo, difícil e empolgante. Então ali dentro eu comecei a entender programação realmente no cerne do que é uma computação, porque eu fiz o curso de Ciência da Computação. Então eu perdi sempre as coisas do lado científico da coisa, entendendo os porquês de tudo aquilo funcionar como funciona. Então quando alguma pessoa me perguntar, Milena, por onde eu começo a estudar programação, eu fico, gente, aprendi do começo, porque foi ali que eu aprendi, criando uma boa base e entendendo realmente o que é computar algo. E dali aprender as ferramentas e a programação, enfim, todas as outras coisas que a gente usa. Claramente eu me assustei com os termos em inglês, variável, função, recursão e tantas outras coisas que foram me apresentadas. Mas eu sempre me identifiquei com essa veia cientista. Então, para mim, eu tenho que entender o porquê e como aquilo funciona para poder aplicar. Então, antes de fazer qualquer software, eu realmente entendi o que era um algoritmo, o que era programação e estrutura de dados. E a partir dessa base, todo o conhecimento foi construído tijolinho por tijolinho. Tipo, eu não entendo como é que eu vou explicar para uma pessoa que está ingressando na área de tecnologia o que é um loop interception se ela não entende como uma variável alocada na memória, sabe? Tipo, como é que você não entendeu isso e você quer entender aquilo, sendo que isso faz parte do conhecimento para chegar naquela parte, sabe? Na minha cabeça não faz sentido. Então, antes de você querer já aprender uma tecnologia, fazer um site, um aplicativo que revoluciona no mundo, vamos pensar primeiro o que é uma computação, o que significa computar, como é que surgiu. Gente, esgotamento de símbolo. Quando eu entendi como é que a gente fazia uma contagem numérica, gente, esgotamento de símbolo. Quase que eu choro na sala de aula, porque eu aprendi a contar de novo. Eu sei que parece besteira falando isso agora, né? E eu não sei como é que eu vou explicar pra vocês, mas quando eu entendi isso, foi a minha cabeça assim. Eu espero que a montagem tenha ficado boa. Quando alguém me pergunta, qual curso de Python, IA, mobile você indica? Eu fico, não é por aí que a gente vai começar. Vamos começar pela base, vamos começar pelo básico. E eu também sou uma defensora da vida acadêmica, né, galera? Eu sei que existem muitos problemas na academia, mas realmente a forma como o conhecimento foi construído para mim, foi apresentado e aprimorado durante aqueles anos,
foi muito importante. Então eu espero que se você tem a oportunidade de ingressar na tecnologia fazendo uma graduação, eu recomendo que você faça. Ah, Milena, mas todo mundo fala que para trabalhar com tecnologia isso não é necessário, que dá para fazer cursinho, tem muita gente autodidata. E é verdade, mas se você é uma pessoa que se identifica mais assim, realmente querer aprender as coisas de uma forma muito mais profunda, eu acho que esse tipo de conhecimento você vai realmente obter dentro de uma graduação. Mesmo que você aprenda coisas que você não usa no seu dia a dia. Tipo, eu fiz Física 1, eu não uso Física 1. Mas é importante, galera. Acredite que um dia você entende por que isso é importante. Quando finalmente chegou o momento de eu abrir uma IDE para poder fazer uma programação numa tela preta com letrinhas coloridas, o meu professor não escolheu uma linguagem que tinha letrinhas coloridas numa IDE. Eu aprendi a programar, a primeira linguagem de programação, tirando lá o VBA no Excel, foi uma linguagem feita para ensinar programação, chamada SML. Duvido você conhecer. Se tu não foi aluno do meu professor, eu duvido você saber que treco é essa linguagem. E a gente realmente aprendeu ali a programar no editor de texto zerado mesmo e rodar as coisas no terminal, e eu programei assim por muito tempo, gente. Foi tão comum pra mim que eu demorei um tempo pra poder usar uma IDE e entender como é que usava aquilo, porque eu tava acostumada a realmente fazer um editor de texto e depois jogar pra rodar no terminal todos os programas que eu fazia. Todos os softwares que eu fazia. E aí, pra matar um pouco a curiosidade de vocês e um pouquinho de nostalgia pra mim, eu vou procurar um exemplo pra poder colocar aqui pra vocês verem como é que é a linguagem SML. E essa linguagem de programação SML é realmente voltado para a academia, realmente para poder ensinar as pessoas a programar com conceitos muito firmes e usava inclusive recursão. É um negócio que o pessoal sempre fala que não é para usar, né? Mas enfim, eu aprendi a programar assim, usando listas e recursão. Eu lembro muito bem que um dos desafios dessa matéria foi construir um dominó amazonense jogável. Não, galera, nem todo dominó é igual, ok? Existe uma versão amazonense que conta ponto, enfim, conta peça. Eu não vou ensinar vocês a jogarem, pesquisem na internet. Mas eu tive que aprender a programar utilizando recursão e listas um jogo de dominó amazonense. E foi incrível, porque, sabe, do zero que eu pensei que eu tinha, eu consegui aprender tanta coisa e executar, e enfim, eu fui muito bem nessa matéria. Mesmo sendo rodeada por pessoas que sabiam bastante de programação, tinha gente que até trabalhava, já fazia pesquisa na área, e eu sempre duvidando muito da minha capacidade, eu sempre fui muito resiliente, eu não desisti. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, e aos poucos eu vou compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ouvir um pouco sobre a minha trajetória, saiba que nada foi fácil, sabe que houve muito choro, não só no banheiro, no ônibus e às vezes na sala de aula também. Mas todo mundo tem a sua vivência, todo mundo tem a sua forma de aprender. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você se identificou com alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Muita coisa aconteceu da Milena lá da informática básica, do Excel avançado, até hoje me tornar mestre nessa área. E assim, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, então se você tem alguma curiosidade, deixa aqui também nos comentários. E eu te vejo na semana que vem, eu trago vídeos semanais aqui no canal. E é isso, espero te ver na próxima. Tchau!